Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 12, que tem como título O Desejado de Todas as Nações. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 60, verso 3, e diz assim: As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Bem, na lição de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 59, o capítulo 60 e o capítulo 61 de Isaías. Para iniciarmos, acompanhe comigo o que diz lá em Isaías 59, verso 1 e verso 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Bem, interessante nós entendermos que havia ali no povo de Israel pessoas que acreditavam que Deus ele não tinha capacidade de libertá-los, que Deus ele não tinha competência para livrá-los da situação problemática que eles estavam vivenciando. Pessoas que acreditavam que Deus não era um Deus poderoso o suficiente para libertá-los. Entende que, assim como nós hoje, naquele povo havia pessoas que acreditavam que Deus havia se afastado deles. Entenda que Deus ele não se afasta do seu povo. O seu povo é que se afasta de Deus. O seu povo é que cria barreiras entre eles e Deus. Então nós criamos barreiras na nossa vida que nos impedem, que impedem muitas vezes, a ação de Deus. O verso 2 diz que barreiras são essas. Veja lá. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, no verso 1 diz, Deus ele é poderoso. Né? Deus ele não está, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus ele tem poder para salvar. Deus ele tem poder para resolver todas as situações. Mas nós é que criamos barreiras que impedem a ação de Deus, muitas vezes. Que barreiras são essas? As nossas iniquidades, os nossos pecados. Portanto, Deus ele não se afasta de nós em momento algum. Deus ele não sai de perto de nós de maneira alguma. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós pecamos, nos afastamos de Deus, e com o pecado nos afastamos ainda mais de Deus. Cada vez que mantemos esse pecado em nossa vida, nós nos afastamos de Deus. E precisamos lembrar o que diz em Isaías capítulo 55, verso 7. Estudamos na lição anterior. O que é que diz lá? Que nós precisamos o quê? Nos afastar dos nossos maus caminhos, deixar os nossos maus caminhos para trás e nos voltarmos para o Senhor. Lembre? Nós precisamos, portanto, deixar esses pecados para trás, deixar essas iniquidades e nos aproximar de Deus novamente. Mas para isso, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos derrubar essas barreiras que são as nossas próprias iniquidades, que são os nossos próprios pecados, que impedem muitas vezes a ação de Deus. Então, o povo de Israel, muitas pessoas naquele momento achavam que Deus ele não tinha capacidade, não tinha competência de libertá-los, mas na verdade Deus tinha, Deus tem, sempre terá a capacidade de fazer tudo, mas os próprios pecados deles é que muitas vezes impediam que Deus agisse. E assim é na nossa vida hoje, porque nós nos afastamos de Deus, e quanto mais pecamos, mais longe nos colocamos de Deus. Não que Deus se afaste de nós, isso é muito importante, nós temos essa compreensão. Deus ele não sai de perto de nós em momento nenhum. Nós é que nos afastamos dele. Ele continua permanecendo onde ele está, esperando, aguardando o nosso retorno. E para isso nós precisamos deixar os nossos maus caminhos, para nos voltarmos a ele. E a lição traz aqui a questão, né? Quem é que precisa deixar os seus maus caminhos para trás? Quem é que tem pecados para deixar para trás e então se voltar para Deus? Romanos traz essa resposta. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24. Acompanhe comigo que diz Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24. Quem é que pecou, né? Quem é que pecou e que tem essa necessidade de deixar os seus pecados para trás? Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, quem é que precisa deixar os seus maus caminhos? Quem é que pecou e precisa deixar esse pecado para trás e se voltar a Deus? E derrubar essa barreira que separa o homem de Deus? Todos. Todos pecaram, todos pecamos, todos nós pecamos, todos nós precisamos deixar os nossos maus caminhos para trás. Às vezes a gente escuta essa mensagem e fica pensando assim, eu preciso compartilhar esse vídeo com uma pessoa que necessita ouvir essa mensagem, necessita deixar os seus maus caminhos para trás. Entenda que não é só essa pessoa que necessita, você também necessita. Eu necessito. Eu preciso deixar os meus maus caminhos para trás e me voltar a Deus e me reaproximar de Deus. E entenda que deixar os maus caminhos para trás e voltar para o Senhor, nós necessitamos do seu auxílio. Precisamos orar, precisamos buscar o auxílio de Deus, porque nós não somos capazes de deixar os nossos maus caminhos para trás por nós mesmos. Não temos essa capacidade, não temos essa força. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos deixar os nossos maus caminhos e, para isso, precisamos buscar a Deus a cada dia. E a cada dia Ele irá nos auxiliar nesse processo de deixar os nossos maus caminhos para trás e nos voltar a Ele e nos reaproximarmos dEle. Lembre, Ele continua aguardando no mesmo lugar a nossa reaproximação. Ele não sai de perto de nós, mas nós precisamos buscar esse auxílio para então nós nos reaproximarmos dEle. E temos então a salvação. Salvação essa que vem não por mérito nosso. Lembre que falamos na lição anterior e a lição dessa semana comenta isso mais uma vez. O que é que salva o homem? Por que é que nós podemos ser salvos? Diz lá o quê? Nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que nos salva. Nós nunca iremos merecer essa salvação. Mas aqui Romanos fala isso, somos salvos por meio da graça. Por meio da graça que é concedida mediante a fé em Cristo Jesus. Não são as obras que irão nos salvar. Obra alguma nos tornará aptos a receber a salvação. Mas as obras, como diz a lição aqui, as obras elas têm uma função. O que elas fazem? Elas revelam se realmente nós fomos salvos. Isso está lá em Tiago, acompanhe comigo, é muito importante esse verso. Tiago, capítulo 2, verso 18, diz assim, Tiago, capítulo 2, verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então veja que as obras, elas revelam se a pessoa ela realmente foi salva ou não. Agora, eu querer realizar uma obra para mostrar que eu fui salvo, está errado. Porque eu não preciso simplesmente, eu não preciso querer realizar a obra para mostrar alguma coisa. Se eu fui salvo, as obras, elas irão ocorrer naturalmente através da minha vida. Eu não preciso me esforçar no sentido de, eu preciso ter obras, eu preciso mostrar obras para mostrar para as pessoas que eu fui salvo. Não, porque quando eu sou salvo, quando eu recebo a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, as obras elas ocorrem naturalmente na minha vida. E essas obras que ocorrem naturalmente na minha vida, por conta da salvação que eu recebi, revelarão para os outros que eu fui salvo. É assim que acontece. É de forma natural, é um desejo natural, uma compreensão natural que nós temos quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Não há essa necessidade de querer realizar para mostrar alguma coisa para alguém. Ocorrerá naturalmente. Portanto, antes de querermos realizar obras para mostrar alguma coisa para alguém, busque a salvação em Cristo. E para isso, deixe os seus maus caminhos para trás. O processo começa aí. O processo começa com arrependimento verdadeiro.
O processo começa com a compreensão que somos pecadores e que temos a necessidade de nos arrepender e deixar esses maus caminhos para trás. O processo começa aí. O processo não começa em querer realizar obras para mostrar alguma coisa para alguém. O processo começa no reconhecimento da nossa condição de pecador. O processo começa aí. Então comece no lugar certo. Não tente começar lá na frente. Comece no lugar certo, no momento certo, que é de reconhecimento que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Agora acompanhe comigo o que diz no capítulo 60, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Bem, aqui nós precisamos compreender que Isaías estava tratando também da questão do povo de Israel ter sido escolhido para ser uma luz a esse mundo. O povo de Israel ali, literalmente, ele foi escolhido, separado para uma missão especial de realizar uma reforma, de levar essa luz para os gentios, de levar a luz de Deus a outras nações, a outros povos. O povo de Israel, ele realmente foi escolhido, foi separado para cumprir essa missão. Porém, como nação, os israelitas eles falharam na obra da reforma, nessa obra especial que eles haviam sido separados para realizar. Eles falharam, no cumprimento dessa missão. Porém, a gente vê aqui no nosso comentário bíblico, basicamente aqui no verso 3 que nós lemos agora, quando falam, que as nações se encaminham, porque o povo de Israel ele teria essa missão, como nós falamos, de ser luz, e as nações iriam enxergar no povo de Israel essa luz e iriam até essa luz. Mas aqui no verso 3, no comentário bíblico, diz o seguinte, o reflexo do caráter divino visto em Israel, junto com as bênçãos do céu, teria atraído os gentios e os convencido da superioridade da adoração do serviço de Yahvé. Veja o que ocorreria se o povo de Israel, de fato, executasse essa sua missão para o qual foi separado. E aí continua: pela providência divina, esta promessa se cumprirá com o novo Israel. Portanto, Israel, literalmente, o povo de Israel, literal, ali, ele não cumpriu essa função de ser luz, de atrair as nações, os povos, os reis para essa luz, mas pela providência divina, com o novo Israel, o Israel espiritual, essa promessa será cumprida. Portanto, com o povo remanescente, aquele que permanece nessa nova aliança com Deus, essa missão que Israel literal não executou, nós então executaremos, nós então realizaremos. Nós, portanto, precisamos ser essa luz que atrairá as pessoas, as nações, os povos para essa luz, para a luz que é a palavra de Deus. Acompanhe comigo o que diz na sequência sobre a explicação desse verso 3. Diz assim: a glória de Deus revelada em seu povo e em sua igreja atrairá não só os humildes, mas também os grandes da terra. Até mesmo reis serão atraídos à luz que brilha da palavra de Deus. Veja então essa missão que nós temos como povo de Deus, como igreja de Cristo, de levar essa luz que atrairá não só os humildes, mas também os grandes da terra, os grandes líderes da terra serão atraídos para essa luz. É interessante isso, porque nós temos aí a visão, muitas vezes, que é difícil atrair os grandes líderes para compreender a verdade contida na palavra de Deus. Às vezes a gente fala que as pessoas humildes, elas têm uma necessidade de uma esperança, elas precisam ter uma esperança de que haverá uma vida melhor, que haverá uma vida mais justa, que haverá uma vida sem opressão.
Mas e os grandes líderes, que são geralmente os grandes opressores? E essas pessoas, o que é que atrai? O que é que atrai essas pessoas? Que esperança elas necessitam ter? Lembre que nós falamos na lição anterior, todas as pessoas, elas nascem com um vazio, digamos assim, né, dentro de si, que somente pode ser preenchido pela presença de Deus. Todas as pessoas, por isso que essa verdade, a palavra de Deus, atrai a todos. E nós, como povo de Deus, como Igreja de Cristo, temos essa incumbência de levar essa luz que atrairá todos a Cristo, que atrairá todas as pessoas, não só os humildes, mas também os grandes líderes, porque todas as pessoas têm essa necessidade de ser preenchido, um espaço dentro de si que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Para terminarmos, nós vamos ler agora o capítulo 61, verso 1 e o verso 2. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Perceba que lá em Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21, nós temos a confirmação que isso é uma profecia messiânica. Portanto, é uma profecia que se refere ao próprio Messias, ao próprio Cristo que viria. Acompanhe só o que diz no capítulo 4 de Lucas, verso 16 ao verso 21. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E na sequência, então, ele lê justamente isso que nós lemos do capítulo 61, verso 1 e verso 2 do livro de Isaías. Porém, Cristo, na sua leitura, ele termina não no final do verso 2, mas na metade do verso 2, quando diz, né, no verso 19 aqui, do capítulo 4 de Lucas, né, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, ele oculta aquela questão do dia da vingança do Senhor. Ele não fala isso. Mas por que ele não fala isso? Acompanhe só o que diz na sequência do livro aqui de Lucas, capítulo 4, verso 20 e verso 21. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bem, Cristo ali confirmando que a sua vinda, a sua presença entre o povo era o cumprimento dessa profecia. Aqui no comentário diz justamente essa questão. O ano aceitável diz literalmente o ano do favor de Deus ao ser humano. Portanto, todas essas funções que estão aqui no verso 1 do capítulo 61 de Isaías, né, que Cristo viria para pregar boas novas, para curar, para proclamar libertação, para pôr em liberdade os algemados, né, os oprimidos, e isso, portanto, ali representava literalmente o ano do favor de Deus ao ser humano. Como diz aqui, isto se refere à manifestação da graça salvadora de Deus, conforme demonstrada na vida e no ministério do Senhor. Então, esse momento em que Deus havia então enviado o seu Filho para cumprir essa promessa, esse momento, essa profecia estava ali se cumprindo naquele momento, como Cristo disse na leitura dessa profecia de Isaías. Agora, por que ele não fala sobre o dia da vingança? Por que ele termina, então, no ano aceitável do Senhor e não dá sequência no dia da vingança? Porque o dia da vingança não havia se cumprido naquele momento. Se Cristo fala que, naquele momento, aquilo que ele leu havia se cumprido, é porque essa outra parte, que é o dia da vingança, não havia se cumprido ainda. E por que não havia se cumprido ainda? Porque esse dia da vingança se refere tanto à destruição de Jerusalém, como também se refere, como diz aqui a lição,
ao grande dia. Sim, se refere assim, ó, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor, a ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça, ao derrotar seus inimigos e libertar o oprimido remanescente de seu povo. Portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação desse ano está em sua segunda vinda. Então, Cristo, ele anuncia que a profecia foi cumprida naquele momento. Com o início desse ano aceitável, com o início desse momento de graça, com o início nesse momento, na vinda de Cristo na terra, para cumprir isso tudo que nós falamos, mas o final, com o dia da vingança, ele ainda iria se cumprir. Tanto se refere, como eu falei, à destruição de Jerusalém, como ao grande dia, ao grande e terrível dia do Senhor, que culminará então, que terminará, que será a volta do nosso Mestre, onde acabará todas as injustiças, onde acabará toda a opressão. E aqui, como nós estamos já nos encaminhando para o final do livro de Isaías, falta apenas uma lição depois de hoje, Isaías já então trazendo de forma muito importante que essa opressão, essa injustiça só acabará no grande dia, na segunda volta de Cristo. E esse é o grande dia que nós esperamos, esse é o grande dia que nós tanto aguardamos e que nós possamos estar preparados para esse grande dia. E como eu falei no início da lição, como a gente conversou no primeiro ponto a ser discutido aqui na lição, para estarmos preparados para esse grande dia, nós precisamos começar com arrependimento, com reconhecimento, melhor dizendo, da nossa condição de pecador, buscar o arrependimento, deixar os nossos maus caminhos para trás. Deixando os nossos caminhos para trás, Deus ele vai nos auxiliando para nós nos reaproximarmos dele, alcançarmos a salvação, demonstrarmos essa salvação com as obras que vêm naturalmente, se formos salvos em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender, então, que Deus tem um plano para nós como povo, como igreja, para iluminar o mundo, para fazer com que essa luz possa atrair todas as pessoas para a palavra de Deus. E então, aí sim, nós estaremos preparados para esse grande dia do Senhor, para esse grande dia que será a volta de Cristo Jesus a essa terra para acabar com toda a injustiça, com todo o pecado, com toda a opressão e podermos então viver eternamente felizes com Ele. Que esse possa ser o seu desejo, que essa possa ser a sua missão, que Deus possa te abençoar, te guardar, abençoar a sua família e colocar esse desejo no seu coração, no coração da sua família, para estar preparado para o grande dia da volta de Cristo Jesus. Deus te abençoe, a gente se vê então no próximo estudo. Até lá!